Então vamos iniciar, tá bom? Vamos iniciar com a nossa prece. Então vou pedir para que todos fechem os olhos, que a gente relaxe o nosso corpo, que a gente pense no Mestre Jesus, que Ele nos ilumine, nos proteja, nos dê força para seguir mais uma semana. Meio a tantas notícias tristes, que a gente tenha força para continuar, para perseverar. E que todos aqueles irmãos que estão na nossa lista, né, de oração, na nossa casa, em quem a gente estiver pensando nesse momento, que esteja precisando, que os amigos espirituais abençoem, iluminem, protejam, bem como a todos nós e os nossos familiares. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma parábola que a gente encontra tanto em Mateus quanto em Marcos, que é a parábola da figueira seca. E nós vamos ler a parábola que está em Marcos, né? Ela é uma parábola muito curtinha, então eu vou ler para que ela fique mais viva na nossa memória. Eu vou ler aqui no Novo Testamento do Haroldo. E aí, a parábola, ela começa no capítulo 11, versículos de 12 a 14, que começa assim: No dia seguinte, ao saírem de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se encontraria algo nela. Dirigindo-se a ela, nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Em resposta, disse a ela: Nunca mais ninguém coma frutos de ti. Os seus discípulos ouviram isso. E aí, essa parábola, ela tem como que uma segunda parte. Então, depois que Jesus ele vai para o templo de Jerusalém, quando ele está voltando, diz que ao raiar do dia, passando no local, eles viram que a figueira havia secado desde a raiz. Então, para que a gente consiga entender um pouco, né, as parábolas do Cristo, os ensinamentos do Cristo, é necessário que a gente olhe para essas parábolas com muito cuidado, né, com muito carinho, porque essa parábola, por exemplo, ela é uma parábola diferente. Então, é necessário que a gente veja, né, que nós estamos falando de tempos distantes, de culturas distantes, nós estamos falando do hebreu, do povo hebreu, de um povo que mora, né, no Oriente. Então, eles tinham uma cultura muito diferente da nossa. Eles usavam muitos gestos, muita entonação para se comunicar. E muitas vezes as palavras não eram o suficiente para que eles pudessem se expressar. Então, os profetas, né, os rabinos naquela época, eles usavam o que se convencionou chamar por parábola de ação ou ação simbólica. E justamente isso Jesus usa para nos passar essa lição, esse ensinamento imortal da parábola da figueira seca. Mas aí a gente se pergunta, né, o que são essas ações simbólicas ou essas parábolas de ação? Era uma maneira muito comum utilizada naquele tempo. No Antigo Testamento nós temos mais de 20 casos, né? Nós vamos citar uns para ficar mais claro. Era muito usado isso no Antigo Testamento, inclusive no tempo de Jesus. Eles usavam isso para transmitir uma lição. Então o profeta ele não dizia nada, ele apenas encenava, fazia uma mímica, né? Muitas vezes era algo estranho, as pessoas estranhavam, mas tinha um sentido por trás, tinha uma moral por trás e o povo já estava habituado com aquilo, né? Então, quando eles viam um profeta fazendo uma coisa diferente, eles sabiam que viria algum ensinamento, né? Então, por exemplo, a gente pode ver em Isaías, no capítulo 20, versículo de 1 a 5, na linguagem simbólica do Antigo Testamento, né? Nós dizemos simbólica porque nós sabemos que Jesus ele não desce para falar com a gente com a boca como nós estamos falando agora, né? Eram inspirações divinas, instruções, né? Então Jesus ele diz assim para Isaías: olha, eu quero que você ande nu pela cidade de Jerusalém, tá? Descalço. E aí, imagina, né, a situação. Então ele vai para a cidade de Jerusalém, começa a dar voltas ali nu, as pessoas olham, mas já esperavam que ali tivesse algum tipo de lição. E aí ele diz: olha, a lição é o seguinte: se vocês decidirem entrar em guerra, né, com o rei da Síria e fazerem uma aliança com o rei do Egito, vocês não só vão perder, como vocês vão ser muito humilhados.
Um outro exemplo que a gente tem também é lá no profeta Jeremias, no capítulo 19, versículo de 1 a 11, quando, né, mais uma vez, na linguagem simbólica do Antigo Testamento, Deus diz assim para Jeremias: ó, eu quero que você compre uma bilha, né, compre um vaso de cerâmica, vá lá no templo, entre no átrio dos gentios, quebre, pisoteie mesmo e passe determinada mensagem para o povo. Então ele compra o vaso de cerâmica, ele vai até o templo, ele quebra, despedaça, depois ele entra em um lugar onde só os sacerdotes podiam entrar para explicar a lição. Ele é preso, aí ele explica: ó, a lição é o seguinte, isso que aconteceu com o vaso é o que vai acontecer com Jerusalém. Ela vai ser invadida, todo mundo vai ser levado cativo, porque vocês se desviaram da lei. Portanto, isso que Jesus usa era uma forma, né, muito comum, que as pessoas já estavam habituadas. Inclusive, a gente acha um exemplo também lá no Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 21, quando Paulo está em Cesareia, ele encontra um profeta de nome Ágabo. Ágabo pega o cinto de Paulo, amarra suas mãos, amarra os seus pés e diz: isso é o que vai acontecer com o dono desse cinto. Né? Paulo, como era um doutor da lei, já estava imaginando o que ia acontecer. E realmente, algum tempo depois que Paulo chega a Jerusalém, ele é preso. Então Jesus, ele, né, tá lá, ele tá saindo de Betânia, ele olha para aquela árvore, ele diz que está com fome, vê que tem folhas, vai atrás, não encontra e seca. Mas, né, eles estavam comemorando a Páscoa. Então a Páscoa é comemorada no mês de Nissan, no mês dos primeiros frutos, no mês de abril. A figueira, aquela figueira, ela não dava fruto naquela época. Ela ia começar a dar fruto lá para maio. Então, por que Jesus ele procura figo e ainda seca a árvore, sendo que não é tempo de figo? Porque tinha folhas, né? E folhas indicam frutos. Não tem sentido uma árvore ter folhas e não ter frutos. Então, aquela árvore poderia ser uma árvore que dá frutos temporãos, ou seja, frutos fora de época. Jesus, ele teve um motivo, ele teve uma motivação para ir atrás, né? Pegar atrás de fruto. Então, a primeira coisa que a gente nos pergunta: qual era a fome de Jesus? Jesus já nos falou isso outras vezes, né? Por exemplo, na conversa lá com a mulher samaritana, depois que eles terminam a conversa, os discípulos eles vão até Jesus e falam: Rabi, por favor, coma. E ele diz: a comida que eu tenho vocês ainda não conhecem, porque a minha fome é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua vontade. Então, a gente já sabe de que fome que Jesus está falando. Até porque ele está vindo de Betânia. Quando ele fica em Betânia, ele fica na casa de Marta, Maria e Lázaro. Né? Pelas passagens a gente já sabe como é o comportamento de Marta, muito prestativa. Jesus até precisava, né, dar uma chamada nela para ela parar de fazer tantas atividades. Então, com certeza, elas não deixariam Jesus sair sem ter se alimentado. De Betânia a Jerusalém, é cerca de 3 quilômetros. Então, não daria tempo de Jesus ter ficado ali com fome, né? E jamais Jesus ele secaria uma árvore simplesmente por ter ficado irado, simplesmente porque estava com fome, né? Certamente a gente não pode olhar para o Cristo dessa forma, conceber um Cristo magoado, um Cristo que ficou irado porque estava com fome, né? Essas são as nossas características. Nós agimos com rancor, por impulso, mas não Cristo, né? Nós não podemos projetar nele as nossas imperfeições. Então, Jesus ele tomou essa atitude porque ele queria nos passar um ensinamento. Lá na Revista Espírita, né, no ano de 1868, em fevereiro, na parte das instruções dos Espíritos, o que eles nos dizem? Que os Messias são seres superiores que chegaram ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante, acima das fraquezas humanas, mesmo quando encarnados. Então a gente também já tira, né, essa parte de um Jesus magoado, um Jesus colérico. Admitidos no Conselho do Altíssimo, eles recebem diretamente a sua palavra, ou seja, Jesus ele recebe a palavra diretamente do Cristo, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir, né? Por isso é necessário que quando a gente for olhar para Jesus, para os ensinamentos de Jesus, principalmente para essa parábola, que é uma parábola um pouco mais, uma parábola um pouco mais delicada, digamos assim, nós precisamos olhar com amor, porque por mais complexo que seja a lição, o ensino, né, com certeza tem ali um ensinamento profundo que Jesus quer passar para a gente. Então,
a gente precisa, quando a gente não compreende, né, a parábola, não é que tem algo de errado com a parábola ou com o ensino de Jesus. Nós precisamos ajustar a nossa lente que nós estamos olhando, né, para que a gente não perca a luz que o Cristo está nos iluminando. Espíritos muito mais adiantados do que nós, né, nós sabemos, André Luiz nos fala, eles estudam o mesmo evangelho que a gente. Claro, entendendo significados muito superiores ao nosso, mais profundos, né, do que a gente hoje consegue. Mas ainda assim é o mesmo evangelho. Então, nós podemos descartar a fome biológica de Jesus e nós podemos descartar também um Jesus irado, né? Mas aí a gente também pode se perguntar, mas o que a árvore tem a ver com isso, né? Por que secar a figueira? A árvore, nós vamos entender se a gente for lá no Salmo, no primeiro Salmo, que começa assim: Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, seu prazer está na lei de Yahvé, porque ele medita nela de noite. Ele é como a árvore plantada junto a riachos, dá seus frutos no tempo devido e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem sucedido. Então a árvore, ela é o símbolo do ser humano, ela também é o símbolo das coletividades, porque cada um de nós temos as nossas missões individuais, mas cada nação, cada país também tem a sua tarefa. E a tarefa de Israel naquele momento, qual era? Era a tarefa espiritual. Então, o homem, né, a árvore que está junto do riacho, que está junto de Deus, que é a fonte viva, é uma árvore que frutifica. Mas quando dele se afasta, ela vai murchar, ela vai secar. E mais, lá no livro dos Espíritos, né, em Prolegômenos, o que nós vemos? Nós vemos uma cepa e um cacho de uvas desenhado pelos Espíritos, que eles pedem para que Kardec coloque no livro. Por quê? Esse é o emblema do trabalho do Criador, né? O Espírito é a videira e Deus, ele é o nosso agricultor e ele espera colher os frutos. E na tradição de Israel, a figueira temporã era simbolizada por quem? Por eles mesmos, por Israel, né? E o que nós vamos ler agora é muito interessante. E vamos, enquanto eu leio, vamos imaginar que isso é Jesus que está nos falando. Ó, em Miqueias, né, o profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 1, ele diz assim: Ai de mim, porque estou como quando são colhidos as frutas do verão, como os rabiscos da vindinha. Não há cachos de uvas para comer e nem figos temporão que a minha alma desejou. Então Jesus, ele vai até a figueira e ele cumpre essa profecia de Miqueias. Ele procura fruto temporão e ele não encontra. E aí a gente pensa, nossa, mas tudo se encaixa tão perfeitamente, né? O Salmo e os profetas. Isso é porque, como nos diz Emmanuel no livro O Consolador, os profetas, eles eram diretamente inspirados pelo Cristo. Diretamente, né? Como essa profecia, né, que nós acabamos de ver, foi feita 700 anos antes da vinda de Jesus e ela se cumpre tão perfeitamente, porque Jesus inspira eles pessoalmente, né? Então, Emmanuel nos diz que ele inspira porque só ele é capaz de conhecer o coração dos seus rebeldes tutelados e só ele é capaz de sondar as estradas do futuro. Então, Jesus, ele já sabia o que ia acontecer, então ele avisa, ele enviou sinais, ele enviou profetas, né? E aí Israel, na tradição dos profetas, muitas vezes simbolizadas pela fruta temporã, né? Pela figueira temporã. Por quê? Eles receberam mais de 1000 anos de investimento espiritual, eles receberam a primeira revelação. Então, eles tinham essa tarefa espiritual. A missão dessa nação era frutificar frutos espirituais para as outras nações, né? Afinal, eles estavam muito adiantados em conhecimento. Então, o povo que deveria estar trabalhando, o povo que deveria estar frutificando, eles não estavam. Eles haviam ficado presos no raciocínio, no conhecimento teórico, eles ficaram presos nas vaidades, em quem sabia mais, em brigas, né, intermináveis por raça. Então Jesus ficou com fome, fome simbólica, né, uma fome do dever cumprido. Então Jesus estava com fome do quê? Fome que bons frutos, fome que essas árvores, né, deveriam estar dando, eles deveriam estar dando bons frutos por tanto investimento espiritual que eles tiveram, né? Afinal,
muito se pedirá a quem muito recebeu. Jesus, ele anuncia a sua vinda 700 anos antes. Então, quando ele vem para colher os frutos, para ver o que tinha sido feito de todo esse investimento, ele vem, ele trabalha por nós, ele nos ama, ele dá a sua vida por nós, né, exemplificando o seu amor, nos ensinando. E qual é o fruto que ele consegue colher de nós? A crucificação. Né? Nós não entendemos Jesus, nós não vemos Jesus, e aqueles que viram Jesus se intimidaram, sentiram medo, porque sabia que Jesus estava falando para eles. Então eles ficaram com medo de descer desse pedestal ilusório da matéria, né? E não quiseram aprender com aquele que era manso e puro de coração. E aí, essa ida de Jerusalém, depois que Jesus seca a figueira, né, que ele está a caminho de Jerusalém, o que ele faz depois disso? Ele vai para o templo. E essa ida dele é a que precede a sua crucificação. Então ele vai para o templo, né, expulsar os vendilhões de lá. E Jesus, ele está enérgico, né? E aí por que Jesus faz isso? Não é porque ele tá magoado, porque ele vai ser crucificado. É para que aquele povo, para que nós entendamos de uma vez por todas que religiosidade é mais do que ter belas folhas. Religiosidade é mais do que rituais, é mais do que aparência, do que belos discursos. É muito mais do que saber a Bíblia de cor, do que saber textos de cor. Religiosidade e espiritualidade não é mercadoria. Nós não podemos vender, nós não podemos negociar as coisas de Deus. Então Jesus é enérgico porque ele quer que a gente entenda isso. Se tem folha, tem que ter fruto. E aí, o Kardec pergunta na parte terceira do Livro dos Espíritos o seguinte, na questão 653A, sobre a lei de adoração. Ele diz assim: será útil a adoração exterior? E aí os espíritos respondem: sim, se não consistir num vão simulacro, ou seja, se não for uma simulação, um teatro, só para as pessoas que estão assistindo. É sempre útil dar bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com um proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e nem imaginam o mal que estão causando. Então, o que conta é o nosso sentimento. Qual sentimento eu estou colocando no meu ato de adoração? Qual sentimento eu estou colocando quando eu estou no templo adorando a Deus, né? Quando eu estou no centro espírita? Porque é muito diferente daquilo que eu estou exalando. E para Deus, belas palavras não importam. Ele quer sinceridade, ele quer sentimento. Então, o povo de Israel, ele não correspondeu à altura, né? O investimento que tinha sido feito neles. E eles tinham apenas folhas. Eles tinham apenas o conhecimento. O conhecimento é muito importante, mas ele é só o primeiro passo. Depois disso, tem que vir as nossas ações no bem, né? Tem que vir, a gente precisa mudar, tem que vir as nossas mudanças. E o conhecimento torna isso possível. Então, o povo de Israel, eles tinham todas as possibilidades de frutificar, mas eles preferiram ficar presos ali na aparência. Eles estagnaram na forma e esqueceram do conteúdo. Porque o conhecimento, ele só tem sentido quando ele nos traz virtudes, quando nós colocamos ele em prática, frutificando no bem, né? Investindo naquele conhecimento espiritual que o Cristo nos traz diariamente. Muito nós recebemos, né, para que nós sejamos árvores frondosas, árvores frutíferas, e os frutos nos serão cobrados diariamente. Diariamente Cristo se apresenta para nós nos pedindo esse fruto, porque ele nos disse que tudo que nós fizemos aos pequeninos, né, quando nós damos de comer, nós damos de vestir, é a ele que nós estamos fazendo. E o que aconteceu com o povo de Israel é o que muitas vezes acontece com a gente. A gente fica preso na folhagem, naquilo que é bonito aos olhos, nós ficamos estagnados no raciocínio, em rituais, né? Nós ficamos orgulhosos porque a gente sabe, ou porque a gente tem um cargo, ou porque a gente tem um status, e a gente esquece a essência do trabalho do Cristo, que é o amor. Nós esquecemos de frutificar, de concretizar os nossos conhecimentos. E é como Tiago, né, o apóstolo Tiago diz na sua carta, que a fé sem obras, ela é uma fé morta.
Então, o fruto, né, que nutre, ele é muito mais importante do que a folhagem que apenas agrada aos olhos, né? Fruto do amor, fruto do perdão, fruto da amizade, fruto do carinho. Quem que não gosta de se alimentar com esses frutos? Quem que não gosta do sabor deles? Quem que não gosta de se nutrir com esses sabores, né? E Jesus, ele nos diz também lá em Mateus que conhece-se a árvore pelos frutos. E Kardec nos diz o quê? Que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para domar suas inclinações más. Então, nós espíritas, nós não somos melhores do que nenhum outro irmão que professa outra religião, não somos melhores, muito menos do que irmãos que não têm nenhuma religião, mas nós temos um conhecimento, nós temos a possibilidade de tornar mais tangíveis os ensinamentos do Cristo, de tornar esses ensinamentos mais fáceis de serem executados. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando esses ensinamentos, essas facilidades que nós temos, que o Espiritismo, que os Espíritos nos trazem, nós estamos colocando em prática ou nós estamos apenas parados ali no campo do raciocínio, acumulando conhecimentos que não estão se desenvolvendo? Vamos lembrar, né, do que Jesus nos diz, que ninguém, pois, acende uma candeia e a põe debaixo do alqueire, né, embaixo da cama, mas sim a coloca sobre um candeeiro para que ilumine a todos que entrem, para que todos vejam a luz. Então, nós somos fontes dessa luz, nós precisamos iluminar, não só com palavras, mas nas nossas atitudes, no dia a dia, vivendo o Evangelho do Cristo, né? Evangelho é prática, Evangelho não são só palavras. E aí Emmanuel, ele tem um texto muito bonito, né, comentando justamente esta frase de Jesus, dizendo: por seus frutos o conhecereis, que ele diz assim, eu vou ler porque é bem pequenininho, ele diz assim: nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade e pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que nós parecemos, pela superficialidade da nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância da nossa colaboração no progresso comum, pela importância do nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre, e pelas nossas ações seremos reconhecidos, repetiremos nós. Então, o que nós temos pensado? Porque aquilo que a gente pensa se traduz nas nossas atitudes, nas nossas palavras, palavras que podem adoecer, palavras que podem curar, atitudes que podem destruir, atitudes que podem edificar. Esses são os nossos frutos e é por isso que nós vamos ser reconhecidos. E viver é frutificar. Tudo o que nós fazemos estará frutificando, para o bem ou para o mal. Então, que a nossa árvore seja uma árvore de cura, que os nossos frutos sejam frutos saborosos, né? Com sabor de amor, de amizade, de caridade, porque os nossos frutos têm poder. Eles têm o poder de transformar vidas, eles têm o poder de ressignificar toda uma existência, né? Um sorriso que nós damos, quando nós ouvimos um irmão, quando nós dissemos que nós acreditamos nele. Esses frutos para nós pode parecer pequeno, mas para aquela pessoa que está recebendo, para aquela pessoa que está se nutrindo dele, é grandioso, dá muita força. Então, essa é a árvore, né? Como diz o primeiro salmo, é a árvore que está junto do riacho, é a árvore que está recebendo ali a água do Senhor, né? Que é a lei divina. Junto da fonte viva que é o Criador, nós temos vida abundante, nós frutificamos,
Mas quando nós nos afastamos, nós nos secamos, nós perecemos, porque só é eterno aquele que se une à lei do amor, só é eterno aquele que é construído na lei divina. O que Jesus nos diz? Toda planta que meu Pai não plantou será arrancada, porque apenas em Deus nós temos abundância. Ele é a nossa fonte de vida, Ele é a nossa fonte de energia. Mas, não vamos perder as esperanças, porque nós sabemos que todos nós erramos. Quando nós secamos para renovar, nós secamos para aperfeiçoar. Mais uma vez falando das leis divinas ou naturais, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte na questão 728. É da lei da natureza a destruição? E eles respondem, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Ou seja, a matéria da figueira morreu, secou, mas o princípio que estava ali permaneceu e vai animar outras figueiras, e vai animar outros seres, porque ela está evoluindo. E os espíritos também dizem o seguinte lá na questão 723. Sempre, porém, é apenas esse envoltório que é destruído, e ele é simples acessório, não a parte essencial do ser vivo. A parte essencial é o princípio inteligente que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por onde passa. Então, tudo que Deus cria é eterno. Nós somos eternos, mas nós estamos em constante elevação, em constante mudança para o bem, aprendendo para que um dia nós nos tornamos perfeitos, em comunhão indescritível com o Criador, assim como é o Cristo. Então, o sofrimento de hoje, ele é o aprendizado de amanhã, se bem aproveitado, Porque bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, mas para ser consolado nós precisamos ser bem-aventurados. Então, é importante que a gente lembre também que muitos dos nossos sofrimentos, eles podem ser evitados, justamente se nós deixarmos a nossa árvore, lá juntinha do riacho, recebendo as bênçãos de Deus, colocando os ensinamentos de Jesus em prática no nosso dia a dia, se nós deixarmos os nossos preconceitos de lado, deixando o amor vencer, o respeito vencer, deixando o amor sempre falar mais alto do que as diferenças, porque às vezes uma palavra dita, uma atitude impensada, vai gerar um fruto amargo que vai deixar marcas por encarnações. E aí nós passamos encarnações resolvendo problemas que nós mesmos nos causamos por um momento de invigilância, por um momento de ira. Por isso que viver o Evangelho, meditar em Jesus é tão importante. Nós, claro, ainda estamos muito longe da perfeição, mas cada dia que a gente tenta, cada dia que a gente dá o nosso melhor, nós estamos mais perto dessa perfeição. Então, como nos disse o apóstolo Paulo, prossigo para o alvo, sigamos com fé, com determinação e frutifiquemos. Façamos a nossa parte, como nos pede Jesus. Ele conta com a nossa colaboração, para um serviço amoroso de frutificação no bem, frutificação do seu Evangelho. Nós temos todas as possibilidades para frutificar cada vez mais, cada vez melhor. Jesus, ele é o nosso modelo, o nosso guia, e ele está nos alimentando a nossa árvore com essa fonte viva do seu amor, do seu Evangelho. Vamos colocar em prática, mesmo que por enquanto seja frutos pequenos, mas nós temos toda a possibilidade. E como nos diz um espírito amigo no Evangelho segundo o Espiritismo, ânimo, trabalhadores, tomai os vossos arados e as vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancar deles a cisânia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Nós somos muito abençoados, por termos todos esses ensinamentos. Vamos colocar em prática, vamos frutificar. Então, meus irmãos, vamos seguir com Cristo, Todos nós somos capazes de dar frutos cada vez mais saborosos, com sabor de amor, de paz, de união. Com a nossa ajuda, um dia a fome espiritual se extinguirá. Paz e bem a todos nós, que Jesus nos ilumine a todos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Então vamos agora mentalizar Jesus,
Agradecer a Ele por mais essa oportunidade de estarmos juntos, meditando no seu Evangelho, tentando aprender um pouquinho mais, né? De passinho em passinho, nós vamos chegar lá. Abençoa, Jesus, a cada um de nós, os nossos lares, que a gente inicie uma semana maravilhosa, cheia de bênçãos, que tenhamos um Dia das Mães maravilhoso, com muito amor, né? As mães que estão juntas de nós, as mães que já estão na pátria espiritual, as mães que são mães do coração, mas que também são mães. Um beijo muito carinhoso e até a próxima. Muito obrigada.